Paz do Senhor, queridos. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui para falar sobre a nossa lição número 12, a parábola das 10 virgens. E a minha conversa é com você, professor, que já está se preparando para ministrar, para lecionar, quem sabe nesse próximo domingo ou durante a semana, e nós vamos conversar para que você tenha mais subsídios para usar durante as suas ministrações. O texto-chave para essa lição está em Mateus 25:13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A nossa leitura bíblica em classe, Mateus 25, dos versos 1 ao 13. Então, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ela respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glórias ao nome santo de Jesus. Queridos, na introdução, nós procuramos abordar a questão da esperança da vida eterna e do futuro eterno, do futuro que Deus tem para nós. E olha o que é interessante aqui, nós vivemos numa geração que está preocupada apenas com o presente. E é interessante porque falar do futuro nos nossos dias até parece que é coisa do passado, né? As pessoas dizem, isso é coisa de gente antiga, mas nós cristãos temos sim a esperança da vida eterna e sabemos que o que é de maior ainda está por vir. Olha que interessante também nós pensarmos que essa nossa revista bíblica, essa nossa escola bíblica, ela tem por objetivo despertar esse sentimento. Você lembra que há anos atrás a igreja tinha como seu principal tema da pregação a vinda de Jesus. Agora a gente já quase não ouve falar sobre a vinda do Senhor Jesus, pregações, estudos bíblicos em relação à questão, por exemplo, da escatologia. Deixa eu até abrir um parênteses, inclusive hoje há até uma certa resistência a questão da escatologia, justamente porque muitas pessoas não acreditam mais no arrebatamento da igreja, aqueles que acreditam apenas na vinda do Senhor, a vinda para a vida eterna e não no reino milenar de Cristo. Nós cremos nisso e sabemos que o nosso futuro é muito maior do que o nosso presente. E o que Deus tem para nós é muito maior do que Ele já fez, já deu para nós e está nos guardando. A vida eterna é o que motiva, é o que deve motivar o cristão em Cristo Jesus. Essa parábola que Jesus contou, nós vamos estudar ela em 3 tempos: no passado, no presente e no futuro. No passado, porque Jesus estava contando a parábola e eu preciso entender primeiro o contexto que ele estava falando, o momento em que ele estava falando. Eu preciso estudar essa parábola levando em consideração o contexto que Jesus estava vivendo. E ele, num primeiro momento, ele contou a parábola das 10 virgens para os judeus daquela época, para as pessoas que estavam lhe ouvindo. Então eu preciso entender, preciso ser coerente que, por mais que essa parábola tenha trazido significados
e incentivo para os cristãos desses 2000 anos até a nossa geração, mas em primeiro momento ela foi falada para aqueles cristãos, para aquelas pessoas que estavam ouvindo naquele momento. E quando eu olho para o passado, essa parábola ela traz uma grande lição para o povo hebreu, para os israelitas daquele tempo, para os judeus daquele tempo. Olha só, primeiro porque Jesus conta uma parábola falando do casamento, que era algo muito comum, e é obviamente comum, mas também de extrema importância e de muitos significados para o povo judeu. O povo judeu sempre considerou muito o casamento. Muitos deles, a maioria deles, achava ser místico, extremamente sagrado, mas de qualquer forma, além de tudo isso, o casamento era fundamental para fortalecer os laços familiares e, obviamente, a questão política da própria sociedade. Quando Jesus está falando do casamento aqui, eu preciso entender que o casamento desses dias, o casamento que Jesus está mencionando, é um pouco diferente dos nossos, do nosso casamento, o casamento da nossa época e da nossa cultura aqui no Ocidente. Por quê? Porque naqueles dias era diferente, né? Não era o noivo que ficava no altar esperando a noiva, era o contrário. A noiva, ela com 10 donzelas, jovens, virgens, ela saía ao encontro do noivo. Ela é que saía ao encontro do noivo. E o noivo vinha também com os jovens para encontrá-la e depois eles iam ou para a casa do noivo ou para casa, para um lugar de festa, um galpão, algum lugar que eles pudessem se reunir para ir então efetuar a cerimônia. Então a noiva vai ao encontro do noivo e ela fica aguardando a vinda do noivo lá nesse lugar ou na sua própria residência. Também, às vezes a donzela ia até na casa da noiva, ficavam lá 10 donzelas que ela escolhia, jovens puras, ficavam com as suas lamparinas, porque naquele tempo não havia energia elétrica, né? Como nós temos agora a luz a partir da energia elétrica, ficavam aguardando, iluminando o caminho para o noivo. Vinha então o noivo para buscar a noiva. Nesse caso, a noiva foi para um determinado lugar e com as suas donzelas, 10 donzelas, ficaram aguardando a vinda do noivo. Era comum naquele tempo os noivos atrasarem, assim como em algumas culturas é comum a noiva atrasar. Naquele tempo a noiva ficava aguardando o noivo e era comum que ele atrasasse. Nesse caso, esse noivo atrasou, parece-me que mais do que era normal, porque ele chegou perto da meia-noite, então ele já estava, ao ver humano, dentro da cultura humana, muito atrasado. E aí que entra a questão importante de que por que faltou azeite. Porque muito provavelmente as donzelas estavam acostumadas que os noivos chegassem, atrasassem um pouco, mas não tanto. Elas calcularam que o que elas tinham de azeite nas suas lamparinas fosse o suficiente. Acontece que no caso dessa parábola, o noivo atrasou mais do que elas esperavam, atrasou mais do que era de costume. É importante lembrar que Jesus está se referindo àquele povo usando a questão do casamento, porque ele sabe que o casamento para eles é muito importante, que o casamento para eles é algo que merecia toda e devida atenção. Ele sabe também que o casamento simbolizava não só a união de um homem e uma mulher, mas a relação, a união de Israel com o seu próprio Deus. Assim como também o casamento simboliza a união de Cristo com a sua igreja. Jesus conta uma história para eles porque sabe a importância que eles dão desta cerimônia de casamento. E aí, a gente já tira a primeira lição desse ponto. Por quê? Porque, de fato, no relacionamento é necessário ter alguns cuidados. Assim como o relacionamento entre o homem e a mulher precisa de cuidados, o relacionamento do povo com Deus, também precisa de atenção e precisa de cuidados. 1.2 agora, a parábola das virgens. Essa parábola, por muito tempo, ela foi mal interpretada. Para Meyer Pirman, por exemplo, ele vê de uma forma diferente do que a gente já ouviu tantas pregações, que o noivo haveria de se casar com as 10 virgens.
Mas essa interpretação não é correta. Por quê? Porque se fosse assim, esse noivo seria polígamo. Ele teria casado com 10 moças ao mesmo tempo, o que não é bíblico. E, obviamente, Jesus não contaria um exemplo que fosse contrariar as Escrituras. Veja, porém, que o noivo vai casar com a noiva e aquelas 10 virgens, elas vão acompanhar a noiva ao encontro do noivo. Elas iam com a função de iluminar o caminho para a noiva, para que ela pudesse encontrar-se com o noivo. Eu vou abrir um parêntese para fazer um comentário paralelo ao que a gente está acostumado. No meio judaico, muitos rabinos agora, falando de rabinos messiânicos, eles acreditam, há uma linha teológica que acredita que essas 10 virgens sejam elucidadas como o próprio povo de Israel, que veio para iluminar o caminho da igreja. E uma parte deles haverão de crer no Messias e uma outra parte não haveriam de negar o Messias, como aconteceu, por exemplo, há 2000 anos atrás. Fecha parênteses, isso é um comentário que eu abro aqui em relação à visão que se tem dessa passagem. O ponto central é que não necessariamente a parábola ela traz todo o escopo de salvação, de escatológico da vinda de Jesus. Não. O objetivo dela não é traçar detalhes sobre a vinda do Senhor, mas é sim trazer um ponto central, né? E nós poderíamos tirar alguns pontos importantes, mas o ponto central é nos levar a vigiar. O objetivo maior desta parábola é que o seu povo venha vigiar, esteja atento, cuidando, aguardando a vinda do Senhor de forma correta. Olha que interessante também, dentro desse ponto, há um aspecto muito importante que os ouvintes daquela época com certeza conseguiram identificar. Uma vez que as virgens estavam preparadas para o casamento, eu posso sim crer e entender que todas elas estavam muito bem vestidas. Então, o problema da parábola não é a vestimenta, o estereótipo, aquilo que aparece, mas o problema é a essência. 5 delas eram prudentes, eram moças inteligentes, moças que pensavam no amanhã, moças que viviam o presente, mas preocupadas com aquilo que haveria de acontecer. E 5 delas eram nécias, eram loucas, viviam apenas o presente, despreocupadas com o futuro. O que aconteceu? Aquelas que se preocupavam armazenaram mais óleo do que era comum. E aquelas que estavam despreocupadas, elas simplesmente confiaram que os seus planos estavam certos. Se eu pensar desse ponto de vista nessa parábola, esse texto me chama a atenção sobre o crente, o cristão que é prudente e o que não é. O que não é prudente é aquele que leva uma vida dizendo o seguinte: olha, tá tudo certo, Jesus já pagou o preço por mim, não tenho que me preocupar. Não importa o que quer que seja, eu vou ser salvo e está tudo certo. Agora, por outro lado, o cristão prudente é aquele que está preocupado, buscando no Senhor cada dia mais para estar cheio da graça de Deus, confiando no Senhor e se aproximando cada vez mais dele. Dentro ainda dessa questão da interpretação da parábola em relação ao povo de Israel, e isso eu me refiro ao passado, a interpretação lá no passado. Então, o primeiro ponto dentro da aplicação para o povo de Israel é o casamento no judaísmo. O segundo ponto, a parábola das virgens, uma interpretação correta delas. E o terceiro ponto, o povo desatento. Na lição eu fiz questão de enfatizar o debate de Jesus com os fariseus daquela época, em que Jesus diz um texto que até muitas vezes é mal compreendido, até por nós mesmos, em que Jesus diz: vocês examinam as Escrituras porque cuidam ter nelas a vida eterna, mas são elas que de mim testificam e vocês não querem crer em mim. A gente até prega errado ou ensina errado dizendo: a Bíblia diz que nós devemos examinar as Escrituras para ter através delas a vida eterna. E é exatamente o oposto do que Jesus está dizendo. Era isso que os judeus ensinavam. Ensinavam que o simples fato de alguém meditar nas Escrituras de uma forma exaustiva e profunda lhe dava direito à salvação. E Jesus vai contra essa ideia, porque isso nada mais é do que um agnosticismo, né? Um gnosticismo que leva o indivíduo
a crer que pelo fato de conhecer, ele será salvo. E Jesus, inclusive, rebate essa ideia dizendo, tanto é que vocês estudam tanto as Escrituras, porque cuidam ser salvos através desse ato, mas as Escrituras testificam que eu sou o Messias e vocês não conseguem crer. Em outras palavras, quando Jesus conta a parábola das 10 virgens, ele está mostrando que 5 delas tinham aparência de virgem, estavam totalmente e aparentemente preparadas para a boda, né? Mas não estavam. Tinha aparência, mas não tinha essência. É interessante porque no fundo da religião judaica havia um vazio que de certa forma tentava se preencher com cerimônias, com ritos, com tantas oblações e leis criadas por homens. Mas a religião estava extremamente vazia de Deus, de essência e da graça de Deus, vivendo exatamente como aquelas donzelas, aquelas 5 donzelas nécias, vivendo totalmente de aparência. Eu gostaria que você entendesse, e olha só, na aplicação do texto, em conversa com os judeus da época, Jesus denunciou-lhe a falta de inteligência ao se contentarem com a aparência e não com a essência. Que o texto em estudo nos ajude a buscar em Deus uma vida piedosa, comprometida e avivada no poder do Espírito Santo. Gente, dentro desse aspecto dá para ir muito longe. Você pode profundamente nesse texto falar sobre a diferença da vida com essência e da vida com aparência. Será que nos nossos dias nós não estamos vivendo também de aparência? Será que para nós o que mais está importando é a aparência ao invés da essência? Será que a gente vive aquilo que prega? Será que lá no particular nós somos exatamente o que somos no público? Lembre-se que quando Samuel foi escolher um rei para Israel, ele cometeu o erro de ser levado pela aparência, coisa que todos nós temos uma tendência natural de fazer. Esse texto, essa lição, no primeiro momento da interpretação dela, para aquele povo, era essa a lição de Jesus para eles. Vocês estão vivendo de aparência, estão preocupados com a aparência, mas está faltando essência. O segundo ponto dessa interpretação é a parábola agora voltada para o presente. A parábola e sua lição para o presente, agora uma interpretação para a igreja dos nossos dias. Em primeiro lugar, essa parábola dá-nos entender, se nós olharmos, que a igreja precisa estar adornada. Em segundo lugar, a igreja precisa estar avivada. E em terceiro lugar, a igreja precisa estar atuante. Primeiro, vamos olhar para aquelas virgens e elas estavam todas elas devidamente trajadas e não poderiam estar diferentes. Todas elas estavam bem vestidas, estavam arrumadas de forma correta para aquele evento. Dessa forma, a igreja também precisa estar devidamente trajada. Mas óbvio, não estou se referindo, a referência não é a roupa exterior, a essa que nós usamos no dia a dia. Está se referindo a esta vestimenta de santidade, a esse caráter aprovado por Deus de acordo com as Escrituras Sagradas. As roupas que Deus quer que nós usemos é a justiça, é a sabedoria de Deus, a graça de Deus, o compromisso, a humildade, a dependência, a bondade, a misericórdia. São vestimentas que devem fazer parte do nosso dia a dia. São vestimentas que devem cobrir a igreja. A igreja tem que estar revestida dessas vestimentas espirituais para que ela possa caminhar e de forma adornada mostrar que o Cordeiro, que o noivo está vindo aí, que o noivo está mais próximo do que nunca. Então, em primeiro lugar, a igreja precisa estar adornada. Quando a igreja perde essa identidade, esse caráter, quando ela perde essas virtudes, ela deixa de ser uma igreja adornada para a vinda do Cordeiro. Em segundo lugar, a igreja precisa ser avivada. E aí nós vimos isso na parábola, quando as jovens não têm óleo o suficiente. E olha que interessante, precisamos entender que um pouquinho de óleo, um pouco de unção, não será suficiente para suportar as dificuldades da vida. Esse texto mostra que é necessário muito mais do que o mínimo para vencer e ficar firme para a vinda do Cordeiro. Esse texto mostra que a igreja precisa ser avivada. Ela não pode ser
medíocre, da palavra medíocre, mediana, que está igual a todo mundo, na média de todos, mas a igreja precisa estar cheia. Aquelas moças calcularam mal, aquelas moças tinham um mínimo, mas com o mínimo não puderam suportar o tempo e as dificuldades que viriam pela frente, como o sono e o cansaço, e elas acabaram sucumbindo antes da vinda do Cordeiro. É uma mensagem de Deus para a igreja do agora, de hoje, uma mensagem de Deus para mim e uma mensagem de Deus para você. A unção que você tem, o quanto que você busca, o quanto que você clama e ora, o desejo que você tem de ser cheio, é o suficiente para que você possa permanecer firme até a vinda do Senhor ou a sua partida? Eis aí uma pergunta. Um pouquinho de unção, um pouquinho de graça, um pouquinho de culto, um pouquinho de fé, não será suficiente para que nós permaneçamos firmes na presença do Senhor Jesus até a sua vinda. Quantas pessoas estão vivendo com o mínimo? Quantas pessoas estão vivendo do mínimo possível, do mínimo e do suficiente? Olha, eu não vou mergulhar nesse oceano do Espírito, eu não vou mergulhar de cabeça porque o que eu tenho já é o suficiente. Mas não esqueça que as dificuldades da vida, elas vêm e virão e é necessário que estejamos cheios. A pandemia, as dificuldades, os problemas, a crise conjugal, a crise familiar, a crise financeira, as enfermidades, o trabalho excessivo, as atividades excessivas, são muitas das vezes os agentes que vêm revelar que um pouquinho não é o suficiente para permanecer firme. Quantas pessoas que viviam com o mínimo espiritual que não puderam suportar a pandemia e já estão desviados na fé. Essa mensagem de Jesus para mim e para você é o seguinte: seja cheio e busque cada vez mais. Não podemos nos contentar com um pouquinho, uma vez que Deus quer que nós sejamos cheios da sua graça. O terceiro ponto, ainda agora se referindo à igreja, ou seja, a interpretação para os nossos dias, é sobre a igreja atuante. Você percebe que todas dormiram, ou seja, de fato, essa dormência espiritual haverá e está tomando conta de todo o universo, e ela não é nem denominacional. Todos igualmente estão passando por esse período de dormência espiritual. Mas a Bíblia diz que uma vez que o brado do Senhor foi divulgado na terra, elas se levantaram. E a igreja, aquelas moças que representam a igreja prudente, a igreja preparada, estavam cheios de óleo e elas foram ao encontro do Senhor. Elas foram ao encontro do noivo. Ou seja, mesmo no meio das tempestades, as dificuldades, mesmo no meio da dormência espiritual, a igreja de Cristo, ela mantém a sua essência e ela está disposta, ela está preparada para ir ao encontro do Senhor, para divulgar. Haverá um grande avivamento em todo o planeta antes da vinda do Senhor, e a igreja do Senhor será responsável em divulgar a palavra para que todos aqueles que ouçam o nome do Senhor sejam salvos, como diz as Escrituras Sagradas. E por isso que nós vemos essa diferença. A igreja precisa ser atuante. A igreja de Cristo, cheio da unção de Cristo, é também uma igreja militante e atuante. O Espírito de Deus não unge ninguém para ficar parado, mas ele enche aqueles que estão comprometidos em fazer a obra de Deus. O terceiro ponto da nossa lição, no primeiro nós falamos sobre a interpretação para o povo de Israel no passado. O segundo nós falamos sobre a interpretação para os nossos dias, agora no presente, e agora a questão futura da interpretação desse texto. Primeiro, a vinda prometida. Segundo, a vinda iminente. Terceiro, a vinda emergente. Primeiro, a vinda prometida. Nós cremos na vinda do Senhor Jesus. E nós, como os assembleianos, professamos uma fé que cremos que a vinda do Senhor Jesus será em duas etapas. Primeiro, para os crentes, no arrebatamento da igreja, onde iremos com o Senhor e permaneceremos com Ele lá enquanto a grande tribulação acontece aqui na terra. Esse é o nosso credo de fé assembleiano, cremos assim. E em segundo lugar,
cremos também que o Senhor depois virá para reinar com a igreja durante 1000 anos aqui. Nós cremos na vinda do Senhor Jesus. Irmãos, nós cantamos isso, nós pregamos isso, nós ansiamos isso. O mundo cada vez mais está cada vez mais indiferente à igreja. Cada vez mais as pessoas estão caminhando para, como sempre foi, desde a vinda do Senhor Jesus, a igreja perseguida. A igreja não tem seu lugar aqui, não é aqui o nosso lugar é com o Senhor e depois reinaremos com Ele aqui, mas agora agora no milênio de Cristo, quando Cristo vai reinar aqui na terra. Nós cremos assim, que a vinda de Jesus, cremos na sua promessa, Ele prometeu que virá. Ele, assim como o noivo veio para buscar a noiva, aquelas virgens, algumas estavam preparadas, outras não, assim Jesus virá para buscar a igreja. E o próprio apóstolo Paulo diz que nós não vamos passar na frente daqueles que já morreram, mas eles serão ressuscitados também primeiro. E nós junto com eles vamos com o Senhor e depois viremos para cá. Nós cremos sim na vinda de Jesus, cremos no arrebatamento, cremos que seremos arrebatados com Cristo se não morrermos, mas se morrermos, Ele nos ressuscitará primeiro para que estejamos com Ele nos ares e passaremos com Ele na boda do Cordeiro. Nós cremos nisso, a nossa fé está na palavra de Deus que nos garante que o Senhor virá para nos buscar. Essa vinda não foi só prometida, ela também é uma vinda eminente, ou seja, ela está prestes a acontecer. Não há mais nada que segure, não há mais nada que nós possamos interpretar como que Jesus não virá. Jesus virá, está prestes a acontecer, pode acontecer a qualquer momento, a qualquer minuto. Cada dia mais a igreja se sente apertada nesse mundo, assim como uma criança vai crescendo no ventre e se sente apertada dentro do ventre a ponto de não conseguir mais se mexer, a igreja também está na sua etapa final, já está apertada. Esse mundo não cabe mais à igreja, esse mundo não é o lugar para a igreja do jeito que está. Cristo está às portas para buscar a igreja, para estar com Ele. A vinda de Jesus é eminente. Assim como uma criança no ventre se sente desconfortável quando está próximo do parto, assim nós estamos desconfortáveis nesse mundo porque Cristo está prestes a nos buscar. E em terceiro lugar, a vinda será emergente. Ela é necessária, é infalível, é totalmente necessária para a vida do cristão. A vida eterna, a nossa fé, a declaração da nossa fé está direcionada a um único ponto nesse aspecto, a vida eterna ao lado do nosso Deus Santo no céu de glória, com Cristo Jesus. Nós cremos no céu, cantamos sobre o céu, esperamos o céu, ansiamos o céu, falamos sobre o céu. O nosso Deus está no céu, para onde vai nos levar? É emergente, é necessário. O quanto antes a igreja de 2000 anos atrás já clamava, ora vem Senhor Jesus. A igreja aspirava, desejava, ansiava, e nós não podemos ser diferente. Não podemos nos acomodar com esse mundo. Não podemos viver nesse mundo considerando apenas a vida aqui. A vinda de Jesus é emergente, que ao fim, assim como a luz do sol cega aquele que vive na escuridão, a vida da igreja, a esperança da igreja, a expectativa futura da igreja também causa repugna naqueles que vivem nas trevas do pecado e do engano. Mas em Cristo Jesus, aquele que olha para cima, aquele que olha para o céu, aquele que olha para Cristo, está aguardando a vinda do Senhor Jesus. Eu termino dizendo a nossa conclusão, que sejamos prudentes como as 5 virgens que estavam devidamente preparadas para se encontrar com o noivo, que possamos com santidade e unção anunciar a vinda do Senhor até que Ele venha, e que em nossas orações não esqueçamos de dizer, ora vem Senhor Jesus. Querido professor, que Deus te use poderosamente nessa aula e que essa aula venha despertar esse sentimento, esse desejo, esse anseio pelo céu. Que os seus alunos, que as pessoas que vão ouvir a sua ministração sintam-se impactadas, que haja quebrantamento,
que haja um desprendimento do materialismo, desprendimento do mundanismo, e que essas pessoas venham dizer: ora vem Senhor Jesus. Que nós estejamos preparados para a vinda do Senhor. Que a síndrome da mulher de Ló venha enfraquecer-se na igreja, ser eliminada da igreja, para que a igreja esteja preparada, trabalhando, cheia da unção, buscando o Senhor, cheia de virtude, clamando ao Senhor, orando ao Senhor, anunciando ao Senhor até que Ele venha. E que a nossa vida possa ser resumida nas palavras de Paulo: eu já nem sei o que é mais importante. Ao mesmo tempo que quero ficar aqui para pregar e anunciar a Cristo, ao mesmo tempo a minha alma já está ligada no céu. Eu quero estar lá. Que a única razão que nos faça querer ficar aqui não seja conforto, não seja fama, sucesso, dinheiro, não seja prazeres desse mundo, mas seja o desejo sincero de anunciar Cristo Jesus. E se não for assim, que nós possamos dizer hoje mesmo: ora vem Senhor Jesus. E se o Senhor não voltar para todos, que Ele venha pelo menos para nós, para que nós possamos estar com Ele. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor te use poderosamente aonde você passar. Que o Espírito Santo faça de você a cada dia uma ferramenta para a glória do nome do nosso Deus. E se a gente não nos vê mais aqui, nos veremos na eternidade com Cristo, em nome de Jesus. Pai, Senhor, Deus abençoe a todos.